Hora de destaque internacional para você que está acompanhando o Jornal Jovem Pan neste sábado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou Kevin McCarthy por ter vencido a eleição para a presidência da Câmara dos Representantes na madrugada de hoje. No comunicado, Biden afirma que o povo americano espera que os líderes governem de uma forma que coloque as necessidades dele acima de tudo. E é isso que é preciso ser feito agora. Isso segundo Joe Biden. O presidente americano disse ainda que está pronto para trabalhar com os republicanos. Após a divulgação do resultado da 15ª rodada de votação, McCarthy fez um discurso dizendo que estava feliz por ter acabado. A votação começou na última terça-feira. Nesta madrugada, a Câmara chegou a tentar uma moção para adiar mais uma vez a votação para segunda-feira, mas não conseguiu. McCarthy foi eleito com um total de 216 votos. E sobre este e outros assuntos internacionais, a gente conversa agora com a analista de relações internacionais, Daniela Alves. Daniela, bem-vinda e boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os telespectadores e a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Muito obrigada novamente por estar aqui com você. Essa votação para a Câmara dos Representantes, para a presidência, foi histórica, né, Daniela? Se não me engano, foi a maior sequência de votações sem uma definição em mais de 150 anos, em mais de 170 anos. Houve uma dificuldade de os próprios republicanos, aqueles mais radicais, entrarem num consenso para apoiar o Kevin McCarthy. O que, na sua opinião, deve ter acontecido de ontem para hoje para que essas negociações avançassem e essa vitória finalmente acontecesse? Bom, Lívia, realmente, esse foi um impasse histórico que nós vimos acontecer, não é? E, na verdade, para o Kevin McCarthy conseguir, não é, ser eleito, ele acabou utilizando meio que uma estratégia mista ali, de tentar desgastar os seus rivais, não é, colocando ali insistentemente o seu nome, porém, por outro lado, ele também teve de fazer concessões para conseguir ser eleito. Isso quer dizer que colocaram ali como uma condição de que vão poder colocar o nome dele para ser retirado da presidência a qualquer momento durante a legislatura. E o que isso indica é que ao longo do ano nós poderemos ver momentos em que ele vai sim enfrentar ali uma forte possibilidade de sair deste cargo, principalmente nos momentos em que vão discutir ali o orçamento, não é, da União e também outras questões relacionadas a teto de gastos. Daniela, toda essa discussão, esse impasse dentro do Republicanos, gerou algum tipo de desgaste mais sério para o partido? Porque McCarthy tinha e tem ainda o apoio do ex-presidente Donald Trump e ainda assim não foi fácil essa vitória. O próprio presidente americano Joe Biden chegou a fazer críticas por toda essa demora em se chegar a esse consenso, falando em vergonha nacional para o partido. E um problema principal é porque a pauta fica travada, né, enquanto essa definição não saísse. Quais são as consequências para o partido e para o próprio ex-presidente Donald Trump, que não teve a sua voz ouvida com tanta facilidade na Câmara dos Representantes, pelo menos não tão rapidamente? Muito bem, Lívia. Olha, o McCarthy, ele é visto, não é, principalmente pelos aqueles apoiadores do Trump ali no Congresso, como alguém que não tinha convicções muito fortes, não é, com relação ao próprio Donald Trump, não é? Ele chegou sim a apoiar o Donald Trump, mas depois que ocorreram ali os episódios no Capitólio, ele recuou. Isso foi muito mal visto ali dentro do partido por aqueles que apoiavam, não é, fortemente o então presidente Donald Trump. E o que nós vemos ali, na verdade, nesse momento, é que existe uma importante divisão dentro do partido, mas aqueles que apoiam, sim, o Donald Trump vão continuar apoiando. No entanto, o McCarthy, ele vai precisar, querendo ou não, se moldar a essa ala do partido para que ele consiga se manter no poder. Caso contrário, a probabilidade dele
cair, né, vai ser muito alta, porque ele já não tem ali um bom perfil, né, digamos dessa forma, para aqueles republicanos mais que vem, né, apoiando insistentemente o Donald Trump com maior força. Ele não tem essa característica mais forte, não é como vem sendo divulgado. Agora, ao longo do ano, nós vamos ver como vai ser, como o McCarthy vai conseguir delinear e vai conseguir planejar a manutenção ali dele no cargo, e isso vai depender especialmente de conseguir negociar com essa ala mais conservadora do Partido Republicano, não é? Agora, como isso interfere para o próprio Donald Trump, ele acaba, na verdade, tentando negociar de alguma forma uma unidade, não é? Mas a gente sabe que o McCarthy mesmo, ele vai fazer esse apoio ao Donald Trump no momento em que ele conseguir se manter forte ali dentro do partido. Caso contrário, não é, ele deve fazer o seu recuo. Mas o que se espera é que ele venha cada vez mais apoiando o Trump, porque ele acredita, não é, ele verifica que a sua sobrevivência política depende disso, como a sua própria eleição dependeu deste momento, apesar de não ter sido fácil. A Daniela Alves, eu vou convidar para essa conversa o nosso comentarista cientista político Antônio Flávio Testa, que tem uma pergunta para você também. Oi, Daniela. A minha questão durante toda a campanha no Brasil, você imaginava, houve vários setores que discutiam que haveria a possibilidade de uma vitória republicana ter uma interferência aqui no Brasil, né? Durante a campanha e também no posterior governo. Como é que você vê isso, a partir da eleição desse ilustre líder lá nos Estados Unidos? Haverá possibilidade de haver uma interferência, de fato, na política brasileira? Olha, muito obrigada pela sua pergunta. Eu não vejo que pode ocorrer uma interferência direta na política brasileira, né? Não consigo interpretar dessa forma, até porque existe, claro, uma concentração grande com relação às relações exteriores ali no executivo, mas não que o legislativo não tenha sua importância também para as relações internacionais ali do país. Mas, claro, em última instância, o legislativo ele pode tomar alguma decisão, mas isso é em momentos de crise, não é, questões pontuais. No entanto, a própria Comissão de Relações Internacionais da Câmara, ela acompanha, sim, diversos países, não só o Brasil, e lança recomendações. Agora, disso até interferir na conjuntura política de um outro país, existe eu diria até um abismo grande, não é? Uma impossibilidade disso acontecer. Eu não consigo fazer essa interpretação. Agora, Daniela, muito em breve nós teremos eleições para as mesas diretoras da Câmara e do Senado aqui no Brasil. As atividades do Congresso vão ser retomadas no comecinho de fevereiro e as articulações já estão acontecendo. Nessa semana, inclusive, houve uma reunião entre o presidente Lula com líderes do governo no Congresso Nacional, outras reuniões também, reunião ministerial. E nessa reunião com os líderes, uma das principais pautas tratadas foi justamente o apoio a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para serem reeleitos como presidentes da Câmara e do Senado. É muito longe de acontecer, na sua opinião, aqui no Brasil, um impasse que nós tivemos nos Estados Unidos? Você vislumbra, pelas articulações que estão acontecendo, que a definição vai sair muito rapidamente? Olha, Lívia, não existe a possibilidade dentro do nosso processo de ocorrer um impasse como aconteceu nos Estados Unidos, porque a eleição a presidente da Câmara aqui no Brasil, tá? Primeiro que o candidato ele precisa receber os votos da maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 dos 513 deputados ali, eles precisam votar nesse candidato. Agora, caso não haja um vencedor claro, os dois candidatos mais votados vão disputar um segundo turno. Agora, se houver, no caso de um empate,
tá? O candidato mais velho acaba assumindo o cargo. Então, é por isso que nós não vamos ver algo se estendendo tanto como ocorreu nos Estados Unidos. Agora, se vai ocorrer algum impasse, né, ali no início de ter candidatos, né, que é o momento mais tenso da própria eleição, ali no início, normalmente a gente tem até uma tradição, né, de reconduzi-los ao cargo, mas a gente nunca pode também deixar de lado a hipótese de ocorrer ali um elemento inesperado, um elemento surpresa, né?